a todos, aqui é o Rogério, consultor da Latoqualitas, novamente para a parte 3 do nosso vídeo que fala das diferenças entre o PBQPH SIAC 2018 e a ISO 9001-2015. Eu, como sempre, começo já pedindo para que vocês sigam a Latoqualitas nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e confiram o nosso site que tem os nossos serviços, nosso portfólio de serviços de consultoria, auditoria e treinamento. Bom, voltamos para o requisito 833, que fala sobre as entradas de projeto. Aqui a grande diferença é que, ao contrário da ISO 9001, a construção civil ela tem um fator que seria a norma de desempenho, a ABNT-NBR 15575, que está na versão 2013 atualmente e prestes a ser revisada novamente. Aqui o requisito pede para que as obras determinem logo no início, né, qual será o perfil, qual será o nível de desempenho, se ele será o nível mínimo, o intermediário ou superior. Por exemplo, nas outras indústrias, se eu vou projetar um equipamento, um eletrodoméstico, ele precisa ter uma confiabilidade, por exemplo. Ele não pode quebrar logo no começo, né? Ele tem que durar um certo tempo antes de quebrar. E isso é um dado de entrada de projeto. Ele é projetado para durar um determinado tempo. Um carro, por exemplo, o amortecedor dele é projetado para ter um determinado desempenho. Então, a construção deveria também ser projetada para atender a um desempenho térmico, por exemplo, de isolamento térmico, ou acústico, para ter um desempenho estrutural, talvez. Então, assim, isso tudo é dado de entrada. A norma de desempenho estipula valores para cada requisito e ela divide em desempenho mínimo, intermediário e superior para esses requisitos. Isso deve ser determinado logo no começo. Então, as entradas de projeto elas seriam de desempenho estrutural, né? Qual é o desempenho que eu vou projetar a minha edificação para ela atender? De durabilidade, manutenibilidade, de estanqueidade, térmico, acústico, lumínico. Existem outros requisitos da norma de desempenho que são definidos apenas os valores mínimos e não os intermediários ou superiores, como nos requisitos mencionados anteriormente. E fica a cargo da construtora definir, talvez por uma questão estratégica, se ela atenderá a um desempenho acima do mínimo que a norma exige. Esses requisitos, por exemplo, seriam segurança contra incêndio, segurança no uso e na operação, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico, adequação ambiental. As indicações devem ser feitas considerando-se as necessidades básicas de segurança, higiene, saúde, economia, as características do local do empreendimento e os requisitos ou exigências do cliente, quando houver. Nesse caso, o que a norma quer dizer é que, por exemplo, a construtora deve realizar, ou a incorporadora no caso, né, deveria realizar uma análise, por exemplo, do terreno que ela está incorporando. E ela deveria saber, por exemplo, qual que é o nível de qual que é a classe de ruído que ela tem no entorno, qual que é a resistência do solo daquela obra, eu tenho alguma questão de segurança, de higiene, de saúde que eu preciso atender, tem algum requisito ou exigência do meu cliente que eu preciso considerar? Isso tudo antes de eu começar a obra. São as entradas do meu projeto. Eu vou projetar para que isso seja atendido. A norma também menciona as FADs e as DATEX, que podem ser utilizadas como entrada de projeto. Para quem não se recorda, as FADs são as fichas de avaliação de desempenho, que são fichas com sistemas já validados, sistemas construtivos já validados, sistemas convencionais no caso, ou seja, eles têm uma norma que rege eles. E as DATEX são os sistemas inovadores, eles não têm uma norma ainda. E todo esse conjunto de dados de entrada
e de desempenhos definidos formam o perfil de desempenho da edificação. É um documento. Ele deve ser retido como informação documentada. E é claro que a empresa construtora ela pode optar por alterar um nível de desempenho de determinado sistema, por exemplo, ao longo da obra, por alguma questão técnica ou estratégica, mas isso tem que ser justificado e tem que ter uma análise. Item 834, controles de projetos. Então, novamente, a norma menciona que para edificações habitacionais deve ser atendida, deve ser avaliada a norma de desempenho. Ela cita as FADs e as DATEX novamente, e nós devemos controlar isso. Então, por exemplo, o nosso projeto ele deve reproduzir todos os parâmetros utilizados nas FADs e nas DATEX, se nós quisermos utilizá-las. Porque aquela solução daquela forma foi validada. Se eu alterar qualquer componente, por exemplo, qualquer especificação daquela solução já validada, eu já não tenho a garantia de que os resultados obtidos serão os mesmos. Então, mais para baixo, inclusive, na nota 2, a norma fala sobre validação. Quando que eu devo validar uma solução? Por exemplo, eu já verifiquei, eu contratei um projetista para fazer um projeto utilizando algum sistema convencional ou inovador validado, ou seja, são sistemas convencionais aqueles que já têm alguma norma que regem eles, e os inovadores aqueles que não têm nenhuma norma, mas são sistemas já validados. Eu verifiquei, talvez por meio de um checklist, quais são os parâmetros que eram exigidos e se o projetista considerou esses parâmetros, e em seguida eu vou validar. Mas quando que eu tenho que validar? Quando é uma solução, por exemplo, que não tem uma norma. A norma seria a minha validação já. Se eu tenho um sistema que tem uma norma que rege ele, eu não preciso validar ele de novo. Se eu executar conforme a norma exige, ele já está validado. Agora é aquela questão. Se a construtora não confia na eficácia dos controles dela de execução, se ela acha que eu posso variar algum parâmetro de uma solução já validada em outra obra ou por uma FAD, se eu posso variar algum parâmetro na minha edificação que está sendo construída, esse sistema deveria ser validado. Então, no final das contas, se aquilo não tem norma, se aquilo não foi feito anteriormente, não tem nenhum dado, nenhum histórico, eu deveria validar esse sistema. Ou se o meu controle não é tão eficaz, a ponto de eu garantir a repetitibilidade desse sistema conforme já havia sido validado. Saídas de projeto, requisito 835. Então a empresa construtora deve assegurar que as saídas de projeto forneçam informações apropriadas para a aquisição dos materiais e serviços e para a execução da obra, incluindo indicações dos dispositivos estatutários e regulamentares aplicáveis. Então, o meu profissional de supply, de suprimentos, de compras, eu não sei como cada empresa chama, mas ele tem que ter a informação necessária, inclusive referente às normas que esses produtos devem atender, as especificações conforme as FADs, conforme as DATECs, conforme a norma de desempenho. Ele tem que comprar por especificações, ele tem que comprar por qualidade. Isso tudo é saída de projeto. Ele tem que ter um memorial descritivo, talvez, desse projeto com as especificações do que ele precisa comprar. Isso tem que ser dados técnicos. São consideradas saídas de projeto os memoriais de cálculo, descritivos ou justificativos, simulações e da mesma forma que as especificações técnicas e os desenhos e demais elementos gráficos. E a empresa construtora deve reter informação documentada sobre as saídas de projeto e, quando aplicável, do planejamento para atendimento dos requisitos de desempenho nos níveis indicados no perfil de desempenho da edificação.
Requisito 836, assim como a ISO 9001, a norma do PBQPH também fala sobre essa questão de gestão de mudanças. Na verdade é só um detalhe que muda, mas as mudanças de projeto elas têm que ser analisadas criticamente e tem que ter uma avaliação do efeito das alterações na obra como um todo ou em suas partes. Por exemplo, será que eu alterando um componente, será que se eu fizer alguma solução alternativa, eu estou afetando algum outro sistema da edificação? Por isso que é muito importante o papel do coordenador de projetos, porque ele vai fazer essa compatibilização. Nós temos cada vez mais soluções tecnológicas como o BIM que facilitam essa análise, mas para aquelas construtoras que não dispõem de ferramentas tão sofisticadas, é importante realizar talvez uma reunião com todos os profissionais que poderiam ser afetados por uma mudança de projeto para verificar se realmente a solução dada não vai ter nenhuma consequência para a obra como um todo ou em suas partes. Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir esse vídeo. Confiram mês que vem a parte 4, dando continuação a essa série de vídeos, e nós ficamos à disposição para serviços de consultoria, auditoria e treinamento em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e também Lean Manufacturing. Obrigado e até a próxima.